Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, doutora Keila. Oi, Oi, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Então, tá bom. Então, para quem tá entrando agora, a nossa live de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a radiestesia. A doutora Keila vai introduzir pra gente esse tema que muitos não conhecem, alguns conhecem, pra gente entender como funciona, como é aplicada, o que é a radiestesia, que eu acho que é a maior dúvida de muita gente. Doutora Keila, se você quiser se apresentar. Olá, boa noite a todos. Muito grata pelo convite. Fico muito feliz. Deixa eu colocar meu fone, que eu acho que fica melhor até, né? Vocês me ouvem? Ouço sim. Vocês me ouvem melhor agora? Pronto. Ótimo. Então, meu nome é Keila Batista, sou médica veterinária integrativa e tenho formação em algumas outras práticas integrativas complementares também, entre elas a radiestesia e a radiônica. É isso. Aí você quer que eu já vá falando sobre a radiestesia? Legal. Eu queria que você fizesse uma introdução pra gente do que é a radiestesia. Certo. Bom, para falar sobre a radiestesia, é bom a gente lembrar um pouquinho sobre energias, né? Sobre um pouquinho de. Não vou falar sobre física, porque senão todo mundo sai correndo. Se falar física, todo mundo sai correndo. Mas, assim, lembrar um pouquinho da parte energética da nossa composição e do universo em si. Então, tudo no universo, nos universos, tudo é composto por energia que vibra em diferentes frequências. A gente, hoje em dia, é uma informação que já é bastante difundida, acredito que todo mundo saiba disso. E isso inclui os seres humanos, os animais e as plantas, inclui também os objetos. Então, por isso que a gente ouve tanto falar, tudo é energia. E até os objetos também são energia, só que são tudo energia, tudo é matéria, e tudo, só que os objetos, por exemplo, são a matéria mais condensada. Então, por isso que a gente fala assim, poxa, como é que a gente não vê a energia, a luz elétrica e tudo que é visível aos olhos, até algumas culturas falam que é ilusão, né? Porque é uma energia condensada, por isso que se fala tanto que tudo é energia. Então, o que é a radiestesia? A radiestesia considera que, do ponto de vista metafísico, os seres vivos, os indivíduos, os humanos, os animais, as plantas, enfim, são formados por diferentes níveis de energia. Tanto os níveis físico, os níveis mentais, os níveis emocionais e até os níveis espirituais. Tá? E aí eu não vou entrar na questão dos corpos, esse tipo de questão. E tudo é Uhum. energia. Se tudo é energia, a energia ela pode ser tanto medida como ela pode ser modificada. Só que para ser medida quanto modificada, ela primeiro precisa ser o quê? Papo de professora, eu sou professora. Para eu medir alguma coisa, Você primeiro tem eu que preciso saber ter o que é essa consciência coisa. o que é essa coisa. Então, primeiro eu preciso ter consciência daquilo. Então, eu preciso detectar primeiro. Então, a gente Tá. detecta através da radiestesia, a gente mede,
através da radiestesia e a gente pode modificar através da radiônica, tá? Então, a radiestesia, ela Certo. detecta, e aí tem vários instrumentos, como, por exemplo, o pêndulo, que é um dos principais instrumentos, mas existem outros. Existe o dual rode, existe o aramíter, existem outros instrumentos. E a gente Uhum. mede, aí a gente tem várias formas de medir. Uma das principais, essa reguinha aqui, que chama biômetro de Bovis ou Bovi, como se queira dizer. Enfim. E existem formas de modificar a nosso favor, obviamente, as energias de animais, de pessoas, de ambientes também. É basicamente isso. Então, é Certo. a capacidade ou a sensibilidade de uma pessoa detectar e medir essas frequências, porque se a gente falar radiação, pode, né, trazer uma interpretação errada. Então, a gente prefere falar frequências. Essas frequências de pessoas, de ambientes, de animais, e para depois, se quiser, através da radiônica, por exemplo, modificar. Certo. E me surgiu uma questão aqui quando você falou do para a gente medir, a gente precisa primeiro saber que coisa é essa. E como você sabe que coisa é essa energia? Como você tem consciência dela para você conseguir medi-la? Eu não entendi a sua, como que foi a sua dúvida. Quando você sabe? Porque você falou, para a gente conseguir medir uma energia, a gente precisa ter consciência dela e saber o que é essa energia, né? O Uhum, que é essa coisa. E uhum. como se dá essa percepção? Como se dá o saber o que é essa coisa? Tá, tem várias formas. Assim, porque a radiestesia a gente pode usar para tudo, tá? Então, por exemplo, a gente pode Tá. usar na área da saúde, a gente pode usar para achar veio d'água, a gente pode usar para saber se um ambiente é um ambiente que tem energia nociva, a gente pode usar para achar jazida, a gente pode usar para qualquer coisa. Então, vamos supor que você quer dar um exemplo para a gente direcionar, porque você fez uma pergunta bem ampla, né? Não, é porque realmente eu fiquei nessa dúvida de, beleza, eu vou identificar, mas como que eu faço identificação de energia? Eu fiquei confusa em Então, relação a isso. pronto, existem várias formas. Vamos supor que esteja acontecendo algo muito. A pessoa esteja passando por uma fase muito conturbada na vida dela. Tá. E ela vai procurar uma pessoa que trabalhe com radiestesia. Tá? Vamos supor. Uhum. Uma pessoa que trabalha com radiestesia, ela pode trabalhar especificamente com uma radiestesia clássica, ou ela pode trabalhar com a radiestesia dentro de mesas radiônicas, aí já é um outro tipo de trabalho, porque as mesas radiônicas são trabalhos, para eu pegar aqui vai ficar complicado, mas são trabalhos onde já vão se utilizar a radiônica, que vai mudar essas frequências, mas vai usar esses gráficos, por exemplo, aqui é um gráfico em que é um gráfico gerador de energia. Por exemplo, a pessoa que está muito apática, que está depressiva, que precisa de energia, pode precisar desse gráfico. E ele vai, nessas mesas, ela vai procurar saber o que está acontecendo na vida da pessoa, depende do tipo de mesa, e vai trabalhar as situações ali. Existe mesa para tudo, tá? Para tudo não. Vários tipos de mesa que trabalham em várias frequências energéticas diferenciadas. Então, vai depender muito do que a pessoa se afiniza para trabalhar. Porque se for trabalhar com radiestesia clássica, já é um trabalho completamente diferente de um trabalho com um radiestesista que trabalhe com mesas. Porque, por exemplo, o radiestesista que trabalhe com
esses trabalhos de mesas, é um radiestesista que pode trabalhar, inclusive, com mais um tipo de mesa, se ele quiser. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Pode trabalhar na frequência da mesa do Arcanjo Miguel. Quem conhece sabe que a mesa do Arcanjo Miguel é uma mesa que trabalha mais processos de proteção, trabalha mais proteção. Ou pode trabalhar a mesa de Arcturiano, que é uma mesa que trabalha mais expansão de consciência, uma mesa diferente, é um outro tipo de mesa, tá? Ou mesa geobiológica, que vai trabalhar a energia da sua casa, entendeu? Porque a energia da sua casa, ela pode, se você trabalhar a geobiologia, ela pode trabalhar sua prosperidade, sua de quem mora, saúde, trabalha várias coisas. Então, vai descobrir aí o que está acontecendo, o que está afetando na vida das pessoas que moram na casa e vai fazer correção energética. Sempre, né? Energética naquele sentido da frequência que a gente conversou. Então, tem várias formas de trabalhar. Ou só trabalhar com a radiestesia no sentido de fazer as detecções, as medições e utilizar gráficos. Só gráfico, Keila? Não. Por exemplo, ali atrás vocês estão vendo uma pirâmide, vocês devem estar vendo uma pirâmide com um conezinho desse aqui. Vocês devem estar vendo ali em cima na minha estante. Embaixo tem um aparelho radiestésico, tá? Com testemunho dentro e tal. Tá trabalhando uma situação específica. Então, o radiestesista tem várias ferramentas. Ele pode trabalhar com dual rod, hora meter, ele pode trabalhar de várias formas. Então, vai depender bastante do que o cliente quer, de que área ele quer trabalhar também. Então, tem muita coisa que eu falei. Vai depender bastante, entendeu? Então, essa história de ter consciência vai depender muito de como vai ser direcionado. Às vezes, o radiestesista, ele trabalha com outras técnicas e utiliza a radiestesia para auxiliar outras técnicas, em outras técnicas. Não trabalha só com a radiestesia. Às vezes acontece isso, acontece bastante isso. Entendi. Então, eu não sei se é assim que acontece. Então, a energia que você falou, medir energia, colocar em um gráfico, não seria em números, escalas, não. Seria entender o que está acontecendo. Vai depender. Então, por exemplo, eu posso te dar um exemplo de como eu faço atualmente, porque eu faço um trabalho 100% voluntário para as pessoas que me procuram, porque eu sou professora universitária. Então, quem me procura, o que eu faço? Vou explicar para ver se fica mais claro. Vamos supor que você me procure. Para Keila, estou com um problema para resolver, você pode me atender? Eu estou com, não sei, dificuldade de concentração. Gostaria de trabalhar essa questão. Beleza. O que eu vou fazer? Ou então, como a gente está, né, numa live que é muito relacionada à saúde, vamos falar sobre o PET? Então, vamos supor, meu pet está com... Annelise, meu pet está tendo, não sei, uma questão aí de saúde. Vamos ver aí o que o pessoal vai dizer. Meu pet está indo muito ao vet com alguma coisa recorrente. E o vet está achando que pode ser algo relacionado, vamos supor, e aí a gente não vamos entrar na questão da constelação, mas a gente sabe na constelação que eles, o quê? Acabam trocando muita energia com a gente, não é isso? Nossos pets têm muito disso. Então, vou trabalhar em mim para ajudar o meu pet. Vou ver se é alguma coisa comigo e tal, vou olhar para o meu sistema, porque deve estar afetando o sistema do meu pet. Ele pode estar querendo trabalhar, essa doencinha dele pode ser minha. Então, vou ver o que está acontecendo. Vou olhar em mim.
O que eu faço? Eu vou gerar o que a gente chama de testemunho na radiestesia. Você pode me enviar uma foto, ou, se não for questão da foto, eu pego um pedaço de papel, eu compro esses papeizinhos aqui, né? Esses post-its que são bem fáceis, que a maioria dos gráficos eles são redondos, né? Então é mais fácil. Eu compro esses post-its, eu escrevo a lápis, seu nome e data de nascimento, é só isso. Coloco num gráfico, eu vou ensinar isso tudo num curso que eu vou dar domingo, um curso beneficente. Coloco nesse gráfico chamado decágono, por um tempo estabelecido aqui, nesse gráfico aqui, é através desse gráfico que eu vou detectar o tempo. Pronto. Professora, o que vai acontecer? Aqui, com o seu nome completo, sua data de nascimento, vai representar a sua energia. Ah, sim. Sim. Tudo é vibração, tudo é onda, através de vibração, de onda. A partir do momento em que você autoriza, sua energia vai estar representada aqui. Então, eu vou colocar o seu nome com a sua data de nascimento. Se for casada, gente, ou casada, nome de solteira, tá? Com essa data de nascimento nesse gráfico aqui, com essa madeirinha aqui bem grossa. Por que essa madeirinha? É a madeirinha que eu tenho porque meu marido é arquiteto e eu tenho esse pedaço de madeira. Esse gráfico eu mesma construí, tá? Num site que eu conheço, que é até gratuito. Porque aqui são todas as mesas de todos os cursos que eu já fiz. Então, são as mesas que eu trabalho voluntariamente, tá? De grátis, 0800. Então, o que acontece? É sério. E em um deles aqui está escrito gráficos. Não sei se vocês conseguem ler, ó. Está escrito gráficos, tá? Porque o que Sim. acontece? A partir do momento em que eu colocar isso aqui na minha mesa, colocar o pêndulo, claro que eu vou estar na posição certinha, tá? Mostrando para vocês fica difícil. Colocar o pêndulo, sintonizar o meu inconsciente, minha mente superior, meu inconsciente, meu mental, racional, toda a minha mente, captar, sintonizar com você e eu perguntar qual terapia a... Desculpa, Gabi. esqueci o nome completo. Gabi, blá, 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 necessita neste momento, qual melhor para ela nesse momento, enfim, fizer a pergunta correta, eu vou captar, vai trazer para o meu mental e vai fazer com que vai gerar um movimento na minha musculatura, tá? E isso vai fazer com que o pêndulo gire. Não gire, não é o pêndulo que dá resposta, não é nada disso não, gente. Acabou. Radiestesia não é bruxaria, não é nada disso não. É tudo físico, tá? É tudo já comprovado pela ciência. É ciência. Claro que tem a intuição, porque tem uma conexão muito forte. Por isso que o radiestesista ele precisa estar sempre naquela busca pelo autoconhecimento, para conexão. Isso é muito importante. Enfim, quando girar, ele vai apontar para uma dessas partezinhas aqui. Então, se vier para essa aqui, vamos supor, harmonizando afetos, foi uma das mesas que eu criei. Harmonizando afetos, eu sei que Gabi está precisando trabalhar relacionamentos. Sem nada da vida de Gabi, nunca conversei com ela, mas eu sei que ela está precisando. Eu faço questão de nem conversar antes sobre nada para não influenciar. Tá? Então, eu vou pegar a mesa com ela, vou falar, Gabi, tem tais e tais e tais gráficos na mesa. Então, esse gráfico faz tais coisas. Precisa de colocar nome de pessoa. Vou explicar gráfico por gráfico, vou trabalhar com ela.
E, gente, 100% das vezes. Ó, tem gente aqui na live que, se não saiu ainda, pode falar, se quiser depor, que já fez mesa comigo, pode dizer, já fez mesa gratuitamente comigo, pode dizer que a pessoa fala, gente, é mesmo, eu realmente estava precisando trabalhar relacionamento, etc e tal. Porque vem a energia da pessoa ou do animalzinho e tal, é representada aqui. Então, o que acontece? Isso vai sendo trabalhado. Se forem gráficos, a mesma coisa. Caem nos gráficos. Professora, a senhora trabalha quantos gráficos? Ou você? Você trabalha quantos gráficos? São 100 e poucos gráficos. Aí existem mais mesas, mais gráficos desse aqui, que tem os 100 e poucos gráficos que eu vou pesquisar para ver quantos gráficos a pessoa precisa e eu monto, explico e tal. Enfim, eu não fico escolhendo. Eu olhei para a cara da Gabi, fiquei conversando com a Gabi, eu acho que ela precisa de tal gráfico. A princípio, não. Então, é assim que eu pesquiso. Eu pesquiso me conectando com você e verificando dentro das ferramentas, isso só da radiestesia radiônica, tá? Não estou falando das outras terapias. Aí, é claro que quando eu vou trabalhar as mesas, etc., eu uso as outras terapias. Eu vou usar cristaloterapia, eu vou usar reiki, eu vou usar... Claro, porque aí eu vou usar a parte integrativa. Porque aí eu vou usar a parte integrativa. Entendi. Mas cada um trabalha de um jeito. Eu não vejo um errado. Um radiestesista clássico, ele não vai trabalhar assim. Ele não vai trabalhar assim. Ele vai trabalhar de forma diferente. Mas eu particularmente eu não vejo certo ou errado, porque na radiestesia a gente usa a intuição. Mas é o meu ponto de vista, não estou dizendo que eu estou certa. Sim. Então, na verdade, a radiestesia ela vai identificar a necessidade da pessoa e aí o tratamento de fato, a forma que vocês vão indicar para corrigir essas alterações, aí são as técnicas complementares que você falou, reiki, acupuntura, é isso? Isso, até a gente pode tratar com a radiestesia também, porque, por exemplo, o pêndulo, eu tenho técnicas, não. Existem técnicas de tratamento com pêndulo, tratamento entre aspas, tá? De correção energética com pêndulo. Por exemplo, no meu Instagram, uma das primeiras postagens tem alinhamento de chakra com pêndulo. Isso é uma forma de correção energética de chakra com pêndulo. Tem várias formas. Então, existem formas de correção energética com pêndulo, por exemplo. Mas, de uma forma geral, na maioria das vezes, a gente usa como correção energética a radiônica, que é o uso dos gráficos. Na radiestesia, a gente usa mais a radiestesia para detectar as alterações e os desequilíbrios energéticos. Mas a gente pode utilizar o pêndulo, sim, para correção energética. Para chakra, para alinhar chakra, por exemplo, pode usar sim. Oi, Zé! Meu amigo Zé tá na live. Beijo, meu amigo. Quem eu reconheço, eu dou. Entendeu? Então a gente pode corrigir sim. Por exemplo, equilíbrio de chakra, mas a gente pode utilizar também. Olha, a gente tem muitas ferramentas. A gente pode utilizar orgonite, que é uma forma complementar, que é maravilhoso para alinhar chakra. Porque, por exemplo, como que eu vou alinhar meu chakra? Não é assim, é claro que não é assim. A gente aponta, a gente utiliza... Deixa eu segurar direito o pêndulo. A gente segura o pêndulo assim, bonitinho, tá, gente? A gente aponta, tem várias formas. E se vocês fizerem... Eu já fiz 11 cursos de radiestesia. Se fizer 20, a gente vai aprender várias formas diferentes. E é muito interessante, porque a gente pode utilizar radiestesia, por exemplo, para saber se tem quais alimentos são os melhores para a gente, para os nossos animais,
para os nossos filhos, se a gente tem alergia, algum tipo de alergia, algum tipo de intolerância. Coisas Certo. importantes para a nossa vida. Tem muitas coisas que a gente pode utilizar a radiestesia para muitas coisas. Certo. E uma coisa que eu fiquei bem intrigada, assim, eu até tinha comentado com você antes, é sobre o histórico realmente da radiestesia. Então, você falou que tem estudos de 9.000 anos antes de Cristo. Então, é muita coisa, né? É muito tempo É, que está presente. Mas a partir de qual foi o estalo para, nossa, vou transformar isso é uma ciência. Eu descobri que isso é uma ciência e que pode ser usado para benefício das pessoas, dos animais. Eu queria entender um pouquinho de como se deu isso. assim, antes, só a partir do início do século XXI, antes era considerada rabdomancia, ou seja, antes era considerada adivinhação, tá? Apesar que, assim, na pré-história já tinham desenhos nas cavernas, tipo, ilustrando que era utilizado para caça, sabe? Foi interpretado que era radiestesia, claro, né? De instrumentos, como se fossem instrumentos radiestésicos, que era como se antes eles, tipo, anestesiassem mentalmente, era como se fosse uma radiestesia mental, porque existe a radiestesia mental e a física, e era como se fosse utilizada uma radiestesia mental para, entre aspas, hipnotizar à distância antes o animal para conseguir caçar o animal, tá? Então, os chineses já utilizavam, os egípcios, os romanos já utilizavam na guerra para saber, descobrir onde tinha água para eles poderem cavar e ter água para as tropas, para também, olha, Roma não venceu muitas guerras, né? E eles sabiam quais eram as melhores estratégias de guerra e também saber como vencer. Então, assim, eles sempre tinham, tem relatos que eles sempre tinham radiestesistas nas tropas deles, vários relatos, mas então era considerada rabdomancia, a arte da adivinhação. Aí, a partir do início do século XXI, é que tem relatos de que a radiestesia começou a ser utilizada com fins terapêuticos, mais com fins voltados, assim, principalmente, a princípio, principalmente para geobiologia, principalmente para encontrar água, tá? E com fins terapêuticos também. Tá? Na veterinária Certo. tem pouco tempo, não tem muito tempo, não. Mas tem muitos radiestesistas bons que utilizam na veterinária e tem muitas aplicações na veterinária. Dá para utilizar muito a radiestesia de várias formas. O veterinário deve ser bastante livre para... E o médico também, o terapeuta também, deve ser muito livre para utilizar a radiestesia. É um instrumento fantástico para a área da saúde. Legal. E como funciona uma sessão de radiestesia? Então, vai ser daquele jeito que você explicou pra gente. Pegar o nome da pessoa, a data de nascimento, entender a necessidade dela e trabalhar ali dentro do gráfico. Então, aí vai depender, por exemplo, o que eu falei, de como a pessoa trabalha, né? O melhor testemunho, Certo. que é o papelzinho que eu falei, é o testemunho biológico, tá? Que seria ou um pedacinho do cabelo, ou um pedacinho da unha, ou um pouquinho da saliva, um pouquinho do sangue. Esse é o melhor testemunho. Mas isso contar presencialmente. Então, se tiver com pet na clínica, ele tá ali, você vai pegar um pouquinho do pelinho dele, um pedacinho da unha, ótimo, né? Ou se o pet está ali, existe uma forma de se trabalhar ótima, se você está querendo saber se tem alguma doença no órgão, no sistema e tal, ele está ali, você aponta para o local,
tá o corpo do pet ali. É que eu só tenho o gato é complicado de mostrar. Mas você aponta para o local, ele tá ali, a presença dele tá ali, e você pergunta ao pêndulo. Perguntar ao pêndulo, gente, é a forma de dizer, tá? Você pergunta, você faz a pergunta, por exemplo, você desconfia que o órgão que está sendo afetado é o pulmão. Então, você faz uma pergunta relativa ao se o pulmão está sendo afetado, mas entendam que eu estou jogando uma pergunta, a pergunta tem que ser bem feita, tem que ser bem estruturada, existe uma forma de se perguntar. Mas você faz aquela pergunta e você ou toca ou você aponta, porque existe uma forma, existe algo que se chama ponteira, tá? Que é um instrumento que a gente usa para apontar. Então, ao invés de se apontar para o testemunho a gente usa quando a gente está à distância, quando a gente não está em contato com a pessoa ou com o animal, ou a gente não está no local, entendeu? Mas se a gente está ali, a gente explora, porque a gente está tete a tete, a gente está junto da energia. Então, você pode apontar para o local e perguntar, por exemplo, esse local, é o pulmão que está sendo afetado, é esse sistema, é esse órgão? E aí a resposta vai ser expressa através do pêndulo como sim ou não. O Zé Antônio está falando, você me ajudou a me despedir da Covid com rapidez. O Zé, é porque eu fiz um gráfico para ele, está até no meu Instagram, um gráfico antivírus. Verdade, Zé, meu amigo se recuperou da Covid, graças a Deus, né, Zé? Entendeu? Então, assim, tem formas e formas de se trabalhar. Se você está ali com a pessoa, ou com o animal, ou no local, por exemplo, quando a gente vai fazer geobiologia, uma análise geobiológica, a gente está ali no local. Então, a gente está com dual rod, então a gente vai usar o dual rod no próprio local. A gente não vai ficar... A gente pode fazer à distância também, tá? Utilizando a planta do local. Uhum. Mas se a gente está ali no local, a gente vai usar as duas varinhas ali no local. Para procurar veio d'água, por exemplo. A gente vai estar ali no local procurando veio d'água. Quem quiser procurar na internet, tem vários vídeos legais também. Então, Opa! Vou a Rod mostrar para vocês. Vamos ver se ele... É esse aqui, tá? Aí ele tem várias... Entendi. Aí ele, por exemplo, se tem o chakra cruzado, vou dar um comando para ele cruzar. Eu só dei o comando para ele cruzar. Pronto, isso aqui foi só um comando mental. Mas, por exemplo, se ele cruzar, dependendo de como... Isso aqui é programação. Tem gente que fala, toda vez que ele cruzar é porque está desequilibrado. Não, você programa os seus aparelhos. O sim ou não do pêndulo, porque olha, o que acontece? E a gente explica isso em curso e tal. O que acontece? Existe uma coisa chamada polaridade da pessoa, né? O seu sim pode ser no sentido horário, o seu não pode ser no sentido anti-horário. Então, as perguntas que a gente faz em radiestesia, o que a gente quer saber, as análises que a gente faz, elas podem ser expressas por sim ou não. Existem radiestesistas que falam assim, não existe pergunta em radiestesia. Ok, eu acolho, eu respeito, mas eu sou da linha da maioria dos radiestesistas que trabalham com as perguntas. E a gente não faz, eu não pergunto assim, por exemplo, o Sócrates está bom da cabeça hoje ou amanhã? Você não pergunta ou. Você pergunta sempre alguma coisa para ter a pergunta expressa em sim ou não. Né? A resposta que é captada da nossa mente é sim ou não. Tem que ser expressa em sim ou não. Tanto que aqui, naquele gráfico que eu mostrei para vocês, na régua, aqui tem
sim ou não. Esse neutro aqui é porque a gente não está sabendo qual é a resposta. Então, agora o seu sim, nem sempre, na maioria das pessoas, 90% das pessoas, geralmente é sentido horário. Mas pode ser que vocês sejam os 10% que não são do sentido horário. Então, tem formas da gente descobrir qual a nossa polaridade. Existem muitas coisas para aprender também. A gente tem É que isso que eu saber ia perguntar. detalhe. Como que eu sei se eu faço parte dos 90% ou dos 10%? Do sim ou não? É. Então, aí a gente tem formas. No treinamento, quando a gente faz o curso, aí a gente primeiro aprende a manipular o pêndulo corretamente, faz os exercícios. Primeiro tem que a pessoa aprende com o pêndulo dela onde segurar. Você está vendo que o meu pêndulo tem um nozinho? Não sei Uhum. se vocês conseguem ver aqui, né? Dá Então, sim. aprende onde é o melhor local. Vocês veem que eu sempre seguro aqui, né? Como segurar, onde é, digamos assim, onde tem a melhor vibração para eu segurar o pêndulo. A gente chama de ponto zero, que é o ponto que eu expresso. Esse aqui é o meu sim. E aí tem formas de eu saber onde é o meu sim. Eu posso usar esse gráfico, eu ensino a usar, porque esse é um gráfico que a gente sempre tem que ter, todo radiestesista tem que ter. Ou pode ser na palma da mão, se for mulher, se for homem, no dorso, ou naquela pirâmide ali, mas não é todo mundo que tem a pirâmide. A pirâmide é o mais complexo de alguém ter, não é todo mundo que tem. Ela é bastante, bastante cara. Então, tem basicamente essas formas que, quando a gente faz treinamento, quando a gente faz curso, a gente vai aprendendo, a gente vê qual a polaridade, qual a nossa polaridade. Quando a pessoa, o sim dela no sentido anti-horário, ela vê. Aí eu ensino, aí eu vou treinando com a pessoa como fazer isso, a gente vai fazendo algumas perguntas para a pessoa entender e saber o que é o sim dela e o que é o não. Não é só assim também, tem no sentido para cima, para baixo, para um lado e para o outro, né? No vertical e no horizontal, que também pode ser expressa assim. As perguntas, as respostas também podem ser expressas assim. Legal. Também pode ser assim. E quais são os benefícios de eu passar pela radiestesia? De eu procurar um radiestesista e optar por essa forma de tratamento? Nossa, bom, o principal, não sei se é nem principal, mas um dos mais importantes, do meu ponto de vista, é o autoconhecimento. Que eu falo assim, para a pessoa, sabe? Autoconhecimento, autorregulação, autocontrole. Eu falo para o radiestesista em si, né? E também para consciência. Vou usar uma palavra mais genérica porque pega para todo mundo, né? E aí eu vou falar para a parte da veterinária. Eu vou falar da minha experiência com a mesa quântica PET, que foi uma mesa que eu criei no meu projeto de extensão no ano passado, que foi muito legal. Era uma mesa que eu e a minha equipe, com uma outra professora na universidade, mais alguns alunos que contribuíram, nós avaliávamos aquele espectro do bem-estar animal. Quem conhece, já cursou bioética, deve ter visto aquele documento da UASAVA de 2018. Então, a gente avaliava a gente gerava o testemunho, porque foram uns 200 animais, inclusive tinha animais do exterior também, cães e gatos, não apareceram animais de outras raças. E nós avaliávamos o espectro do bem-estar animal, era todos à distância, e depois nós verificávamos dentro daquelas classificações dos 5 domínios do bem-estar animal. Para quem não lembra, os 5 domínios são ambiente, nutrição. Quais são as 5 necessidades básicas dos animais? Quem lembra aí?
pessoal da VET. Tô vendo que tem veterinários aí. Ambiente, Os 5 nutrição, pilares? as Ai, cinco tá travando. necessidades. Voltou. É, Ambiente, seria o livro de nutrição, Fome e Medo. isso. Estados mentais, quando você falou de medo. Doenças, livre de doença. E qual outro? Fome e Medo. Não lembro o último. Nutrição. Ambiente, nutrição, estados mentais, doença. Só faltou um. Falta um. Não lembro. Que está relacionado justamente com os relacionamentos deles, com os outros animais, com as pessoas. As 5 diretrizes lá da OASAVA. Os 5 domínios. O professor é assim. Não, Puxa. não me recordo. Que é parte justamente dos relacionamentos, né? Que é quando eles se relacionam com as outras pessoas, tá? Então, quando a gente avalia os 5 domínios, que é justamente a mesma coisa para a gente, tá? Então, quando a gente precisa, que é parte de expressar o comportamento natural, que a gente chama, né, de expressar o comportamento natural. Vocês lembram disso, né? Então, é a mesma coisa, por exemplo, um cachorro enorme dentro de apartamento minúsculo. Ele consegue expressar o comportamento natural? Essas Não. coisas que a gente precisa de pensar. Aí, o que acontece? Eu, nessa mesa, o que eu fiz? Eu coloquei na forma desse gráfico, criei gráficos assim, em cada um dos domínios, e aí a gente avaliava. E coloquei questões dentro de cada um deles. E a gente avaliava onde em cada domínio esses animais tinham aquelas questões sobre o bem-estar que estavam causando alguma interferência, né, no bem-estar deles. Ok, depois disso, nós víamos quais corretores energéticos deveriam ser utilizados para aumentar o bem-estar. E ali tinham vários. Tinha cristaloterapia, tinha cromoterapia, tinha reiki, enfim, tinha uns gráficos, obviamente, não ia deixar, e tinha um monte. Depois disso, tinha um relógio, tipo um relógio radiestésico desses, com um monte de terapias integrativas veterinárias. Por quê? Porque quem enviava esses nomes com a idade dos animaizinhos eram veterinários, tá? Quem enviava. A gente não tinha contato com os animais, a gente não tinha nenhuma informação desses animais. E esses veterinários eram todos veterinários integrativos, tá? Gente, para dizer para vocês, tinham várias terapias veterinárias integrativas. Várias. Eu vou dizer para vocês. Depois a gente fez uma pesquisa com os veterinários, eles preencheram formulários do Google Forms e tal. E até com os tutores, depois eles mandaram também, os veterinários mandaram para os tutores, mandaram para a gente. Gente, foi impressionante, porque assim, vários veterinários retornaram para mim e eles falaram, Keila, quando não era detectado por vocês e o pêndulo expressava terapias veterinárias integrativas e tal, que eu já estava usando no animal, detectava terapias que eu estava pensando em usar e estava em dúvida. E aí, na mesa Quântica PET, tirava a minha dúvida, e isso convencia o tutor, porque eu sempre mandava, a gente fazia um relatório bem feito,
embasava o relatório, o tutor lia, se o veterinário quisesse. Então, o tutor lia e falava, poxa, o veterinário está tentando me convencer. Vem um outro veterinário que nunca viu meu pet e fala, pô, é para fazer isso. Cara, né? A não ser que o tutor fale, gente, as duas estão de conchavo. Não era o caso. A gente só tinha o nome do animal, a idade, a gente não tinha nem nome do tutor, nem isso, nada, gente. E era muito legal. Então, assim, para vocês terem noção do que a radiestesia pode fazer, pode ajudar o veterinário a virar para o tutor e falar. Então, assim, cara, entenda. A gente pode fazer isso, a gente pode fazer essa terapia. Então, pode ajudar o veterinário a escolher a melhor terapia. Pode ajudar o veterinário a ter certeza qual é o melhor medicamento. Os gráficos, tem gráficos que potencializam medicamentos. Eu coloquei um medicamento num gráfico, aí é melhor vocês olharem no meu Instagram, que ele não está aqui. Um gráfico que potencializa remédio homeopático, potencializa vários tipos de medicamentos. O meu gatinho, que estava uma semana sem miar, eu falei, o quê? Fiz uma homeopatia para ele, a Silvia Calian me ajudou, porque ela é fantástica. Keila, faz tal. Coloquei, ela falou, vai demorar uns 7 dias. Ela pensou assim, no mesmo dia, gente, eu não estou brincando. A terceira dose, no mesmo dia, está no meu Instagram, vocês podem ver lá. No mesmo dia. Pá! Eu falei, Silvia! Ela até comentou. Ela falou, Keila, então assim, entendam, tem gráficos que podem diminuir a toxicidade de medicamento da gente, nossos, eu coloco nos remédios, em vários gráficos. Então a gente pode usar para muita coisa. Tudo com Legal. consciência. Então, se perguntar benefício, eu vou ficar aqui. Outro benefício, um dos maiores, não digo maiores, mas um benefício fantástico na geobiologia. A gente olha, a gente verifica numa casa, a gente pega a planta de uma casa, de um imóvel, se for antes de construir, melhor. Mas se não for, a gente faz uma análise e verifica onde tem ponto telúrico, veio d'água, enfim, onde tem pontos energéticos que podem causar distúrbios graves, como câncer. Keila faz o quê? Muda de casa? Não, coloca corretor energético como gráfico. Eu tenho gráfico embaixo da cama, embaixo da mesa onde eu estou, embaixo. Se você procurar um radiestesista, uma pessoa que saiba Feng Shui também, ele vai mandar você colocar gráfico até na cabeça, se deixar. Falando brincando, mas assim, dá para colocar corretor energético. Eu moro do lado de uma torre enorme de energia da cidade, que gera energia elétrica na cidade. Mas eu tenho gráfico corretor energético. Eu não vou. Eu comprei esse terreno antes de conhecer esses benefícios todos. Faço a Entendi. qualidade da energia da minha casa é maravilhosa. E aí você tem uma régua que parece simples, mas quando você aprende a usar, você aprende a usar e a medir a qualidade vibratória de ambiente, de alimento, de animais, a nossa qualidade vibratória. Então é querer, né? Alguns benefícios que eu posso dizer. Pouquíssimos benefícios. Pouquíssimos, só alguns. Aí por isso que eu sou só um pouco apaixonada. Entendi. E, doutora Keila, tem alguma coisa que você queira colocar pra gente agora sobre a radiestesia, que a gente não pode terminar a live sem falar? Ai, olha, é um aprendizado contínuo. Quanto mais a gente pratica, mais a gente, assim, quem gosta. É o que eu falei, o aprendizado do autoconhecimento, né? Que a gente vai percebendo que. E quem é sensitivo, quem fala assim, poxa, eu tenho sensibilidade, eu tenho algum tipo de
interação energética, eu percebo muitas energias, eu sinto as energias, eu sou esponja, quem se acha esponja. É um convite para ver se gosta, né, dessa técnica, porque é também uma técnica de proteção psíquica, de autoproteção. Você não precisa de fazer nada disso para ajudar outra pessoa a princípio, né? Eu acredito que tudo na vida é um chamado primeiro para si. Isso eu percebo cada dia mais, né? Primeiro para si. Se não for o melhor para si, não tem como ser melhor para o outro. E quem sentir no coração de olhar meu Instagram, fica à vontade. Tem umas coisas bem legais lá, um Instagram bem louco, assim. Eu não sigo muito essas linhas editoriais de querer vender as coisas, nada disso. Como eu falei, é tudo gratuito, pode me chamar lá no privado. Eu ajudo o pessoal. E domingo a gente vai ter um curso de radiestesia terapêutica integrativa, que é uma técnica que eu desenvolvi em prol da ONG Proteger, que é uma ONG aqui de Petrolina, eu moro em Pernambuco. E quem quiser participar, está convidado, vai ser pelo Zoom, domingo o dia inteiro, esse domingo, e no dia 13 e dia 20. Aí vai ser um curso bem Legal. descontraído, para conhecer, para praticar bastante. Vai ser online, vai ser gravado também. E nós vamos estar juntos, aprendendo juntos essa técnica. Vai ter um e-book que eu fiz, vai ter um livro também, que a gente vai disponibilizar. Legal. Porque e ele vai ser radiestesia terapêutica, né? Vai ser voltado para a área de Certo. saúde. Vai ser bem voltado para a área de saúde, porque se eu abranger tudo, não vai ter como. Não dá, não é muita coisa. Não dá, porque aí teria que ser um curso de uns 6 meses, assim. Então, todos convidados para, se quiserem falar comigo, estou à disposição. Outros assuntos também, tem bastante coisa para conversar. E agradeço muito a oportunidade. Foi ótimo falar com você. Vocês todos. Né? Eu que agradeço você ter topado participar aqui da live com a gente. É um assunto, para mim, pelo menos, foi um assunto novo, não conhecia. Foi bem esclarecedor. E espero que você possa vir mais vezes falar um pouco mais sobre a radiestesia, porque eu tenho certeza que é um assunto muito vasto e que não parou por aqui, né? Tem muita coisa ainda para a gente conversar. Com certeza. Então, Estou à disposição. muito obrigada, doutora Keila, e até uma próxima. Até. Boa noite. Tchau, querida. Boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.